Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo a todos aqueles que nos assistem também pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor subiu só para confirmar a mensagem. Fique em paz, né? Vamos só acrescentar algo aqui. Antes de eu entrar na palavra, essa semana eu estava indo para o trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, a Thalita mandou mensagem para mim e me disse assim, falou assim: Gui, fulano de tal foi mandado embora do trabalho. Eu olhei, aquilo mexeu muito comigo, e eu, para mim falar algo, para mim digitar algo para ela na mensagem, eu falei: Senhor, eu não vou falar, porque é uma pessoa próxima dela e eu não quero me passar como aquele durão, né? Falar não, entrei, não respondi, trabalhei a madrugada toda, fui embora de manhã, cheguei em casa por volta de umas 10 para 7 da manhã, fui levar ela para o trabalho, e no caminho ela falou assim: Gui, fulano de tal foi mandado embora. Eu respirei e falei: Senhor, eu não quero falar. Pessoa muito próxima dela, senão eu vou dizer que eu sou chato. Levei ela para o trabalho em silêncio, voltei, peguei ela, se não me engano foi numa quarta-feira, na semana passada, dessa semana, eu não me lembro. Daí eu fui levar as meninas no parquinho, eu estava de folga. E lá no parquinho ela me falou de novo: Gui, fulano de tal foi mandado embora do trabalho. 3 vezes. E o pastor aqui num culto durante a semana, essa pessoa veio no culto e Deus usou o Senhor para falar para ela, deu uma direção para ela. O Senhor falou assim: não precisa ofertar aqui não. Faz o seguinte, compra um bolo, faz um pix para Daiane, que o Senhor quer fazer algo por você. Algo ali na frente. Quanto que custa o bolo, Daiane? 20. A demissão custou R$20, que ela não fez o pix. Porque a gente tem que ouvir a orientação do altar e obedecer. Nada é em vão, né? Eu estava essa semana fugindo um pouco do assunto, mas para vocês entenderem que Deus, ele nunca brincou com o que é dele. E eu estava vendo um vídeo e eu vi um pastor muito famoso, um pastor conhecido de muitos. Ele estava dizendo e falando assim: irmãos, vamos tomar cuidado com as nossas crianças, que o inferno está preparando a vinda do anticristo. E para ele chegar vai ter muito derramamento de sangue de crianças, que eles estão preparando a vida do anticristo. Mas eu quero dizer que enquanto eles preparam a vida do anticristo, nós estamos preparados para a vida do Cristo, o único Salvador, Jesus Cristo. Aquele que disse Jó lá atrás: o nosso Redentor vive. É Ele que vai voltar para buscar a sua igreja. Fique-se de pé, vamos abrir comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do 6 ao 12. Obrigado, Senhor, por confirmar a palavra. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, guarde isso, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias de novo, soltou a pomba e dessa vez ela não voltou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio mais uma vez de pregar a tua palavra. Fale conosco, Senhor, o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Que as pessoas, Senhor, meu Deus, nós todos venham sair daqui diferente da maneira que entramos. Por isso eu te peço, ensina, exorta e edifica, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. O título da mensagem que o Senhor me deu foi: não valorize quem não quer ser valorizado.
A Bíblia diz que Deus, depois de ter criado Adão e Eva, depois deles ter pecado, eles procriaram, e muitos anos depois nasceu Noé. Noé, a Bíblia diz que era o único da terra de todos os habitantes que era justo ao Senhor. Então Deus olhou para Noé e falou: Noé, eu te escolhi, faça uma barca, faz um barco grande, coloca a sua família dentro, que eu me cansei da raça humana e eu vou matar todo mundo. Eu não quero remendar mais, eu quero matar todos. O Deus do amor decidiu matar todo mundo. Então, depois que Noé fez a barca, ele pregou para as pessoas e as pessoas não deram ouvido para ele. As pessoas ouviam por um lado e saíam por outro. Falei: esse cara é doido, como é que vai vir chuva? Não é tempo de chuva. Como é que ele está falando que a chuva vai vir até de baixo para cima? Esse cara é doido, não vai funcionar o que ele está falando. Então a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites. Então quando começou a chover, a Bíblia diz que eles entraram na arca junto com os animais. Todo mundo conhece a história. E começou o dilúvio. E depois que acabou a chuva, e aí entra onde eu quero dizer para os irmãos. A Bíblia diz que tinha uma porta na barca, uma porta, só a porta de entrada, e Deus fechou pelo lado de fora. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas choravam quando veio a chuva, querendo entrar na barca, e para Noé não ter compaixão das pessoas, ele permitiu que Noé não abrisse a porta, para as pessoas morrerem mesmo, para ele fazer uma nova história na vida de Noé. Então, a Bíblia diz que Noé, quando ele estava construindo a barca, ele fez uma janela. E depois ele foi e soltou a janela, o corvo, para ver por quê? Porque ele precisava de uma resposta, ele precisava de algo para ele ter a certeza que a chuva parou. Pastor, o senhor não tem nenhuma frase hoje? Tenho. Segura que a batata é quente. Diz assim, ó: Noé usou uma estratégia, calma que eu vou chegar lá. Necessitando de uma resposta, soltou um corvo esperando por uma resposta de alguém que ele mesmo cuidou, alimentou, tratou e salvou do dilúvio, e mesmo assim o corvo não voltou. Agora, não alimente quem é corvo, pois você, cuidando dele, mesmo você alimentando ele, mesmo você tratando ele, até mesmo você salvando a sua vida de uma grande tempestade, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vira as costas para você e vai comer carniça. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com as pessoas que até têm cara de Abel, mas o coração é de Caim. Temos que vigiar com essas pessoas. Essas pessoas falam, mas não vivem o que falam. Por isso é um alerta hoje. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei: Senhor, eu não estou entendendo tanta informação. Pregue, que eu não erro o endereço. Então Deus vai falar com alguém aqui, está falando já. Valorize quem te valorize. Insista em pessoas que acreditem em seu Jesus. Não permita que essas pessoas te sigam. Pessoas que querem desfrutar apenas das bênçãos certamente não querem desfrutar da verdade de Deus. Pastor, eu não tenho que amar essas pessoas? Tem, Jesus ama elas, como nós temos que amar. Mas Jesus não valoriza, porque Jesus só valoriza quem o prioriza. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer. Não é Jesus que vai escrever a nossa história. Quem vai escrever a nossa história somos nós. Por quê, pastor? Porque o mundo de cima já está definido. O mundo de baixo também está definido. Mas o único mundo que ainda não está definido, por incrível que pareça, é o nosso. E quem está definindo somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ou seja, Deus não tem nada com covarde. Eu fico imaginando se Eleazar, naquele tempo que estava em guerra, os filhos de Israel, Davi e seu exército estavam sendo afrontados pelos filisteus, e eram muitos, e a Bíblia diz que muitos dos filhos de Deus, Israel, fugiram da batalha. E eu vejo Eleazar com a espada na mão e olhando para Davi: Davi, deixa eu ir em encontro deles que eu vou matar todo mundo. Então vai. Se Eleazar não fosse, certamente Davi teria morrido, mas Eleazar é um dos valentes de Davi.
Eleazar matou tantas pessoas que a Bíblia diz que a espada colou em sua mão, de tanto sangue, de tantas pessoas que ele matou naquele dia. Então Deus não tem nada com covarde. Deus deu um livramento grande para Israel através da vida de Eleazar. Por isso, irmão, Jesus nunca vai dar o que a gente quer. Sabe por quê? Porque se Ele dar o que nós pedimos, a gente vai continuar na mesma vida que a gente está hoje. Vamos continuar com as mesmas ações, com as mesmas mazelas de vida. Isso me faz lembrar lá em Atos 3, o coxo que estava sentado na porta do templo. Então a Bíblia diz que Pedro e João estavam passando e o coxo pediu: me dá esmola. Pedro olhou firmemente para ele, dizendo: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Por quê que Jesus permitiu que Pedro falasse aquilo? Porque se eles dessem esmola para aquele coxo, certamente ele estaria pedindo esmola lá até hoje. Deus não dá o que a gente está necessitando no momento. Deus quer dar muito mais. Deus não quer dar esmola. Então o que a gente pede muitas das vezes no céu é esmola. Deus não quer dar esmola. E a pergunta é: você quer algo para satisfazer apenas o seu momento, ou você quer a solução para a sua vida toda? Então pare de pedir esmola para Deus. Essas pessoas não vão te levar para o céu que pensam desta forma. Deus quer dar a solução para nós alcançarmos a salvação. As coisas do Senhor nunca foi brincadeira. Só leva a brincadeira quem leva a vida de brincadeira, achando que o inferno não existe. É um direito de cada um pensar dessa forma. Pastor, eu não acredito no inferno. O inferno é aqui. Tá bom, você. Mas uma coisa eu vou dizer para você, que o pior do inferno não é o diabo e os seus demônios. O pior do inferno muito menos é o lago de fogo. Isso é o de menos. Sabe o que é o pior do inferno? É que Deus não está lá. Ele ouve o que está lá. Por quê? Porque onde Deus está não tem ranger de dentes, não tem choro. Aleluia. Essas pessoas só querem desfrutar das bênçãos, mas não querem pagar o preço delas. Isso me faz lembrar dos 7.000 profetas dentro da caverna, que depois que Elias enfrentou todo o exército de Jezabel, peitou todo mundo e disse: Deus manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu. Aí eles aparecem e adoram junto com os profetas de Baal. Ou seja, adorar depois que tudo acontece é fácil. Quero ver pagar o preço para acontecer. Por isso eu digo: não faça do seu particular com Deus algo de qualquer maneira, pois será semelhante a Esaú. Mesmo tendo todos os requisitos de um primogênito, para Deus sempre vai ser cauda e nunca será cabeça. Deus está falando com alguém. Não deixe que essas pessoas venham te seguir. Que isso, pastor? Jesus não trataria elas assim. Marcos capítulo 5 para mim, Douglas, por favor. Vamos ver um caso que nada mais, nada menos que Jesus não permitiu que um seguisse ele. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. E o homem vinha com um cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites no montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu e ajoelhou diante dele. E gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau: saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, porque somos muitos. Em outras traduções, legião. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande
ficar naqueles porcos, nos deixes entrar neles? Ele deixou, os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e esses, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade de Campos. Muita gente foi ver com o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Preste atenção agora. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez, como foi bom para você. Jesus estava no monte, então ele entra numa cidade. A Bíblia diz que veio um homem endemoniado para cima de Jesus. Então Jesus expulsou, fez o interrogatório com o demônio e mandou que ele fosse aos porcos. Então ele dominou os porcos caíram, 2.000 porcos caíram na água e morreram todos ali. Depois, quando Jesus entra no barco, ele vem junto com seus discípulos e diz: Jesus, deixa que esse homem venha te seguir. Jesus disse: não, manda ele para a casa dele. Vai contar para os seus parentes o que eu fiz por você. Por quê? Eu explico. Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem. Depois de ter expulsado, as pessoas imploravam para que Jesus dissesse a um homem liberto: siga-me. Mas Jesus não deixou. Jesus disse: volta para casa. Jesus estava dizendo que a primeira obra não é na rua e sim na sua casa. Então essas pessoas que não querem compromissos com nada, quer apenas ser liberta para poder voltar a ter asas, igual a uma borboleta, fingindo que nada aconteceu, voando por aí, mande elas para casa, porque primeiro ela tem que ser exemplo em casa, ser testemunho de Deus vivo, que aí sim vai começar uma grande obra na vida dela, se ela quiser continuar sendo exemplo na casa dela. Senão, Jesus disse: eu não quero que você me siga. Então, meu pastor, não deixe que essas pessoas sigam o Senhor. Jesus não deixou que essas pessoas seguissem Ele. Não se escandalizem com o mundo gospel por aí, porque não é de hoje que isso acontece. O que a gente vê por aí, os escândalos. A Bíblia diz lá atrás, no 2 Samuel, que os filhos de Eli, quando acabava o culto, os funcionários de Eli recebiam as ofertas. Os filhos praticamente puxavam uma cortina na casa de Deus e se deitavam com prostitutas. Então esses escândalos, irmãos, não é de hoje, isso já acontece há muito tempo. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Isso quer dizer que essas pessoas entram na igreja, mas nunca foram igreja. Essas pessoas conhecem o Evangelho, mas o Evangelho nunca esteve dentro dela. Elas até conhecem Jesus, mas Jesus não as conhece. Eu posso ter certeza disso para vocês. Escuta o que eu vou dizer, eu já disse isso, mas se encaixa no que eu vou falar. Nenhuma punição terrena será comparada com a ira de Deus futura com essas pessoas. Não se esqueça que Jesus já disse lá atrás: eu sou o alfa e o ômega, pastor Fabrício, o princípio e o fim. O que ele quer dizer? No começo eu sou o seu advogado, no final eu sou o seu juiz. Se você não se acertar comigo agora, eu sou o seu advogado. No final eu sou o seu juiz que vou te condenar. Acerta com Jesus agora é melhor, que ele é advogado, ele não perde causa, do que acertar com ele lá no final. Porque sabe o que ele prefere? Perder um filho, lançar no inferno, do que mudar a sua palavra. Ele não muda a palavra dele. Não entender o Evangelho para Deus é até aceitável. O que Deus não aceita é não praticá-lo, pois só entende o Evangelho quem pratica. Confundiu? Vou repetir. Não entender o Evangelho para Deus é até aceitável. O que Deus não aceita é não praticá-lo, o Evangelho, pois só entende o Evangelho quem pratica o Evangelho. Louvado seja Deus. E eu digo para você, para todos que me assistem: se você sai da igreja por alguma pessoa, é sinal que você entrou na igreja, nunca foi por causa de Cristo.
Por quê? Porque se você vê um irmão errando, se você vê um irmão pecando, você tem que ajudar ele, colocar ele de pé, estender a mão para ele. Não seja como os filhos de Noé, fofoqueiro, que viu o pai nu e saiu contando para todo mundo. E mal sabia eles que Noé, como profeta, amaldiçoou um dos filhos deles. E eu estava vendo uns estudos que diz que um desses filhos que ele amaldiçoou é descendente lá da África. A África até hoje é daquele jeito. Os estudos dizem que é por causa que Noé amaldiçoou um dos filhos deles. Tremendo, irmãos. Cuidado falar do homem de Deus, hein? Deus não quer brincar com o sentimento de ninguém. Ele quer nos fazer grande. Ele quer nos fazer bem-sucedido. Basta nós vivermos como pessoas grandes, homens e não meninos. Mas entenda o que eu vou dizer. Tem coisas que Deus não vai nos dar, porque se Ele nos dar, entramos em Canaã sem preparo com a palavra. Se Ele der tudo o que a gente pede, a gente entra em Canaã. Por quê? Porque Canaã tem fartura, Canaã tem coisa boa, Canaã tem carne todo dia, tem picanha, né? Todo mundo fala de picanha aí hoje, né? Todo mundo comendo abobrinha, mas comendo picanha, né? Coisa boa, Canaã. Porque em Canaã é onde o diabo mais pega o crente. Porque lá ele esquece de voltar a ter temor a Deus. E aí é que Jesus pega o crente. Agora vai. Não faça do seu achismo uma certeza da palavra de Deus, porque a verdade de um achismo humano nada mais é que a péssima administração do filho pródigo, falência. Cuidado com essas pessoas que vivem de achismo. A Bíblia diz que muitos no final dos tempos iriam implementar doutrinas demoníacas dentro da igreja. Isso é lá o apóstolo Paulo falando. Cuidado, vou dizer aqui debaixo da mão de Deus, os mesmos que gritam Hosana, é o mesmo que vão gritar crucificam. É os mesmos. Cuidado, vigia, antena ligada com essas pessoas. Eu já disse, pastor, não tem que amar essas pessoas? Claro, a gente tem que amar, mas a gente tem que estar atento com essas pessoas. Porque Jesus só valoriza quem o prioriza. Se essas pessoas não priorizar Jesus, Jesus não valoriza ninguém. Se te contaram isso, é mentira. Mas pastor, um corvo alimentou Elias. Verdade, um corvo foi lá alimentar Elias. Estou falando tanto de corvo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Elias estava lá deitado, que veio um corvo alimentar ele, Deus estava dizendo para Elias: Elias, ou você cumpre o teu chamado que eu mandei você fazer, ou esse mesmo corvo que está te alimentando hoje, amanhã ele vai comer a sua carniça. O que você prefere? Ser comido pelo corvo, ou você quer ser arrebatado? Deus estava dizendo isso para Elias. Por quê? Deus usou o corvo para mostrar para Elias que ele tem controle até dos corvos. Não é prazeroso dele usar corvo, mas ele usa para mostrar para o homem que o homem sem Deus não é nada. Mas Noé depois soltou a pomba. Aí a Bíblia diz que a pomba voou, não tinha onde pousar e voltou para a mão de Noé. 7 dias ele entendeu que a água então não abaixou. Eu estava precisando dessa resposta, né? Então é profunda essa mensagem, meu pastor. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que depois de 7 dias ele falou: já que a água não baixou, agora 7 dias depois eu vou soltar a pomba de novo. Então ele solta a pomba. E a pomba rodeia e ela vem com uma folha de uma árvore preciosa daquela época. Então Noé, a resposta que você precisava. Pode abrir essa porta aí agora que não tem água mais. Então quem é pomba sempre tem uma mensagem para aqueles que acham que Deus não fala nessa igreja. Depois de 7 dias Noé soltou a pomba. Seja pomba nesta manhã, não corvo. Porque corvo, por mais que você ajude ele, por mais que você o alimente, trate ele tanto tempo, na primeira oportunidade ele volta a comer carniça. Ele nem abraça em você, ele dá. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.